Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, nós vamos descobrir se chorar realmente abre os pulmões e dar cola em excesso deixa o seu bebê mimado. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Deixa seu like, faz o seu comentário e se inscreve no canal. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância para você e vai te entregar o próximo conteúdo do vídeo. Mas enfim, vamos entender um pouquinho sobre esse universo aí do recém-nascido. Todas as pessoas falam o seguinte: dar muito colo pro bebê vai deixar o seu bebê mimado demais. E a gente precisa começar a compreender que algumas coisas, alguns pensamentos não são como antigamente. Mas a gente também precisa entender o seguinte: todos os comentários que nós ouvimos, eles tiveram um início, uma fundamentação dentro de alguma teoria. E é claro que com o passar dos anos e com os estudos, as coisas vão modificando, as coisas vão sendo alteradas. É claro que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E coisas que eram usadas antigamente passam a não ser mais tão usadas na atualidade. Pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, coisas que são faladas hoje em dia já não sejam mais utilizadas e se descubram novas soluções. E tudo bem também, porque nós somos seres humanos evoluem, aprendem coisas novas e descobrem coisas diferentes. E tá tudo certo. A única coisa que nós precisamos entender é que se você é uma mãe de primeira viagem, as coisas que funcionaram com a sua mãe ou com a sua avó, talvez não funcione com você. Porque a gente precisa entender que cada gravidez é única. Cada mãe tem uma forma de compreender e entender o universo com o seu filho. Então, aquilo que a sua mãe fez com você que funcionou, talvez não vai funcionar com você. Aquilo que a sua avó fez com a sua mãe, talvez não tenha funcionado para ela quando você nasceu. E assim sucessivamente. E tá tudo bem também, tá tudo certo. O que a gente precisa compreender é que as coisas mudam, os tempos mudam e as informações elas acabam sendo mais amplas. Os estudos servem para isso, servem para que a gente consiga cada dia mais evoluir e evoluir. Então vamos compreender o seguinte: dar muito colo para o bebê deixa o seu bebê mimado? Primeira coisa, a gente precisa compreender que bebês não nascem com manias, suas manias são colocadas. Então, um bebê quando ele nasce completamente cru, nu, estéril, de um ambiente estéril, e ele vem automaticamente para um mundo completamente desconhecido. Então, a primeira coisa que a gente compreende é que a mudança de ambiente do recém-nascido, ela é extremamente grande, extremamente bruta, vamos dizer assim. E a partir disso, a gente compreende também que aquilo que o recém-nascido viveu dentro do ambiente intrauterino vai ser totalmente diferente quando ele estiver no ambiente extrauterino. Então, primeiro ponto, a adaptação do bebê é um processo importante. Ele precisa se adaptar a um mundo diferente. Segundo ponto, bebês recém-nascidos não são mini adultos. Eles não nascem sabendo como devem fazer as coisas. Eles precisam ser ensinados. Terceiro ponto e bem importante: bebês recém-nascidos dentro da classe dos mamíferos são um dos mais dependentes na esfera animal. Monique, você está dizendo que eu sou um animal? Não, estou dizendo que dentro das classes dos mamíferos nós somos os que nascem com um dos maiores níveis de dependência materna. Mas por que isso acontece? Vou te explicar agora. Monique, o que isso tem a ver com colo, com mimo e tudo mais? Uma das coisas que as pessoas pouco falam, que pouco se ouve dizer hoje em dia, é sobre a teoria da esterogestação. Você já ouviu falar sobre a teoria da esterogestação? Acredite em vocês, eu a conheci não tem nem tanto tempo assim, mas trazendo ela para o mundo prático, eu percebo quanto essa teoria é real. A teoria da esterogestação diz que bebês não terminam a sua gestação ainda ali dentro da barriga, no seu período de 9 meses. Ele diz que a gestação humana tem uma duração de pelo menos 12 meses. Pelo menos não, tem uma gestação de 12 meses. E que o término dessa gestação acontece no ambiente
extrauterino, ou seja, fora da barriga da mãe, fora do útero materno. Então, eu tô querendo dizer para você que o seu bebezinho vai nascer e ele vai terminar o seu processo de desenvolvimento fora da barriga, ali dentro dos primeiros 3 meses de vida. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Você vai gerar o seu bebê por 9 meses aproximadamente, porque a gente fala que não tem como fechar os 9 meses, né? São 40 semanas, às vezes o bebê nasce 41, às vezes nasce 39, e aí isso vai variar de um bebê para o outro, mas que esse desenvolvimento vai terminar de acontecer, vai ser concluído quando esse bebê estiver fora da barriga da mãe. Tenta entender o seguinte, pensa lá na mãe canguru. Ela tem uma bolsa aonde termina o desenvolvimento do seu bebê. Nós, seres humanos, não temos uma bolsinha, mas esse desenvolvimento humano vai terminar fora da barriga da mãe. E o que você precisa compreender sobre a teoria da esterogestação? É que dentro dos primeiros 3 meses de vida, é necessário que você tente reproduzir de forma mais similar possível o ambiente intrauterino. Por que você precisa fazer essa adaptação? Para que o seu bebê não sofra de uma maneira tão brusca essa mudança de ambiente. Ah, Monique, eu tenho que reproduzir igualzinho ao ambiente uterino? Não, você não vai reproduzir de forma igual, até porque nem tem condições para isso, mas você vai fazer com que essa mudança de ambiente e essa nova adaptação se torne algo mais brando, se torne algo mais tranquilo, para que essa criança consiga fazer essa passagem de ambiente de uma forma mais amena, sem ter um sofrimento muito grande. E vou dar para vocês algumas dicas de como fazer a reprodução do ambiente intrauterino para auxiliar na adaptação desse bebê. Primeira coisa que eu acredito que ajuda muito as mamães aí, não só no processo de adaptação, mas também no processo de cuidado, é o uso de sling. Vocês com certeza já ouviram falar sobre o método canguru. O método canguru é um método muito utilizado com bebezinhos prematuros que auxiliam aí no processo de desenvolvimento. Porque se você for parar para observar, um bebê prematuro, ele vai precisar terminar o seu processo de desenvolvimento fora da barriga. Por quê? Porque se ele nasceu antes do tempo, ele precisa então, fora da barriga da mãe, terminar esse processo de adaptação. Só que o nível de gravidade pode ser muito maior do que a de um bebê que nasceu no tempo correto. Por quê? Porque talvez muitos dos seus sistemas não estarão prontos e maduros de forma suficiente para funcionarem fora da barriga da mãe. Então, o processo do prematuro, ele pode ser um processo um pouquinho mais difícil, mas não significa que ele não vá se adaptar, não significa que ele não vá conseguir passar por esse processo de transição, tudo bem? Mas, continuando, todo mundo já ouviu falar do método canguru e existem alguns apetrechos, alguns acessórios que podem auxiliar você na reprodução desse ambiente intrauterino. Um deles é o sling. O sling é um tecido em que você vai envolver o seu bebê e vai fazer com que ele fique próximo ao corpo da mãe. Por que o sling é um dos grandes auxiliares no processo de reprodução do ambiente intrauterino? Dentro da barriga da mãe, o bebê ficava como? Ele ficava de forma vertical, normalmente, né, quando ele não estava se movimentando. Ele estava sempre em constante movimento e ele estava sempre envolvido. Ele conseguia ouvir dentro da barriga da mãe dele toda a movimentação ali dos seus sistemas. Ele conseguia sentir de forma mais próxima a movimentação do coração da mãe. Então, o bebê estava envolvido por líquido amniótico e ele estava em constante movimento. O sling, ele proporciona isso, ele proporciona proximidade, ele proporciona o calor, né? O calor do corpo da mãe em proximidade com o calor do corpo do bebê, e ele vai fazer com que esse bebê consiga distinguir e consiga ouvir as batidas do coração da sua mãe.
ou seja, ele vai conseguir ouvir aqui fora a mesma coisa, quase a mesma coisa, daquilo que ele ouvia lá dentro da barriga da mãe dele. Isso ajuda, faz com que o bebê se mantenha mais calmo. Por quê? Porque ele está reproduzindo ali um movimento familiar, um movimento similar ao movimento que ele estava adaptado dentro da barriga da mãe. E isso ajuda e ajuda muito. Ajuda também no processo de cuidado. Às vezes a mãe quer fazer alguma coisa, o bebê está chorando e ela consegue envolvê-lo ali. Então é um ponto positivo. Outra forma que a gente tem para tentar reproduzir esse ambiente extrauterino, bem parecido com o ambiente intrauterino, são os banhos de ofurô. Nós também podemos utilizar o banho humanizado. Existem alguns vídeos aqui no canal em que eu falo sobre os tipos de banho. No meu e-book eu também falo sobre quais os tipos de banho dá no bebê. Existem alguns tipos que podem auxiliar aí nesse processo de adaptação. Mas em reprodução ao ambiente extrauterino, né, que a gente quer reproduzir ali como era o ambiente dentro da barriga da mamãe, nós temos o banho de ofurô. Por que o banho de ofurô? Dentro do banho de ofurô, que é um banho num balde, né, nada mais do que um banho num balde, você vai colocar o seu bebê, mais uma vez, de forma verticalizada, e ele vai manter braços e pernas completamente fletidos, assim, ó, fechadinhos. E isso vai fazer com que isso se torne um ambiente parecido com o ambiente intrauterino. Por quê? Porque dentro da barriga da mãe dele, ele ficava como? Pernas e bracinhos completamente encolhidinhos, principalmente ali no final da gestação, água quente e o barulho, que era um barulho característico ao barulho dentro da barriga da mãe. Por que eu falo sempre do barulho? Porque dentro da barriga existem barulhos distintos. Na barriga tem o barulho da placenta, tem o barulho do cordão umbilical e tem o barulho que vai ser reproduzido ali, que é da própria mãe. A mãe conversando, as batidas do coração daquela mãe, a movimentação que aquela mãe vai estar fazendo. Então, vamos dizer assim que a barriga da mãe é um ambiente bem barulhento, mas são barulhos específicos. Ele está acostumado com aquele tipo de barulho. E são sons que são reproduzidos de uma maneira bem mais amena. Por quê? Porque a gente tem a interferência da água. Já parou para observar o que é que você consegue ouvir quando está debaixo da água? Como que os sons são distorcidos quando você está embaixo da água? Pode ter um carro de som de toda altura. Quando você está debaixo d'água, você consegue ouvir os barulhos, mas o barulho não tem o mesmo impacto nos seus ouvidos da mesma forma que tem quando você está do lado de fora. Então, existe um impacto nesses sons quando esse bebê é trazido para um ambiente extrauterino. E quando você coloca o bebezinho lá no banho de ofurô, né, a gente compreende então que eu posso reproduzir mais uma vez, deixar um ambiente um pouquinho mais similar ao ambiente intrauterino. E como eu tô falando tanto de barulho, a gente também tenta reproduzir os sons que haviam dentro da barriga da mãe. Como que nós podemos reproduzir esses sons? Hoje em dia, existem aplicativos de celular, no próprio YouTube tem vários vídeos falando, ou vídeos que estão reproduzindo o barulho do útero materno. Normalmente esses sons costumam acalmar o bebê. Mas uma coisa importante, bem interessante, é o seguinte: se você tentar colocar esse som no meio do desespero, com o bebê completamente solto, talvez ele não funcione para você. Talvez o seu bebê vai chorar mais ainda. Eu já tive relatos de mães que disseram: Monique, eu coloco aplicativo, coloco no YouTube, não tem nada que faça essa neném parar de chorar. A gente também precisa compreender a causa desse choro, porque senão não adianta só colocar barulhinho, que talvez isso não funcione em absolutamente nada. Mas eu quero que você compreenda o seguinte, que quando a gente fala da teoria da esterogestação, nós estamos falando de um processo de adaptação de 3 meses após o nascimento. Ou seja, nós precisamos tentar reproduzir aí esse ambiente parecido, esse ambiente similar ao ambiente uterino, para que esse bebê consiga passar por esse processo de transição, consiga passar por esse processo de adaptação. E onde entra o colo em todo esse processo? A gente precisa compreender o seguinte: seu bebê era um com você. Seu bebê era
único, não tinha distinção. Já parou para pensar que por 9 meses ele foi carregado? Já parou para pensar que por 9 meses ele sempre esteve envolvido, ele sempre esteve acalentado, ele sempre esteve seguro? E que essa mudança de ambiente pode provocar uma mudança muito grande, muito brusca para ele? Então por aí a gente já começa a pensar, será que colo faz mal? Ah, Monique, mas eu preciso fazer com que o meu bebê se acostume. Concordo com você. Concordo com você no seguinte sentido. Todo bebê nasce sem manias. Ele vai ser treinado. Ele vai ser ensinado. Então, é claro que essa mudança, ela vai depender muito de como é a rotina da sua casa, ela vai depender muito de como é o ritmo de vida da sua família, ela vai depender muito de quais heranças genéticas esse bebê vai herdar da família, da mãe e do pai e dos avós e assim sucessivamente, porque todo esse contexto irá influenciar no seu processo de crescimento e desenvolvimento, sim. Existem fatores externos que influenciam nesse processo, mas existem também os fatores genéticos que vão influenciar nesse processo. O que eu quero dizer com isso? Existem bebês que serão mais calmos? Sim. Existem bebês que serão mais agitados? Sim. Às vezes a mãe é o poço da agitação, então o bebê tem uma tendência a ser agitado. Às vezes a mãe é um poço de calmaria, então também o bebê tem a tendência de ser mais calmo, ou o pai. Então existem inúmeros fatores que podem influenciar nesse processo. O que eu quero dizer para você nesse momento é que se o seu bebê está chorando de forma excessiva, ponto importante sobre o choro é que nós precisamos compreender qual a causa desse choro. Bebês choram por inúmeros motivos. Meu bebê está chorando por manha. Meu bebê está chorando porque está fazendo pirraça. Cada etapa da criança significa uma coisa. Cada fase que essa criança está vivendo significa algo diferente, significa algo novo, significa um novo momento, uma nova adaptação. Então, quando a gente está falando de um bebê de até 3 meses, nós estamos sim falando lá da teoria da esterogestação. Se o bebê está em processo de terminar o seu desenvolvimento. Por quê? Porque ele é extremamente dependente. Ele depende de você para se alimentar, ele depende de você para tomar banho, para trocar a fralda, ele depende de você para tudo, absolutamente tudo. Ele não senta, ele não movimenta a cabeça. Então, isso suga da mãe, isso suga dos familiares uma energia muito grande. Por quê? Porque agora você tem um serzinho que é completamente dependente de você. Mas se você começar a entender que são fases e que essa fase vai passar, isso já é um ponto muito positivo. Por quê? Porque você começa a compreender que para cada situação que seu bebê está vivendo, ele precisa passar para uma nova etapa, pular as etapas, viver um novo momento. E isso é muito importante para ele. Isso é muito importante para a mudança do seu bebê, para o crescimento do seu bebê. Então, dar colo para o bebê deixa o seu bebê mimado? Não necessariamente vai deixar o seu bebê mimado. Bebês, eles têm fases diferentes. Vai chegar um momento em que seu bebê não vai querer ficar no colo o tempo inteiro. Por quê? Porque ele está passando por uma nova fase do desenvolvimento. Quando eles estão ali naquela fase de se arrastar, naquelas fases de aprender a engatinhar, aprender a segurar nas coisas e subir, essa fase seu bebê já não quer mais colo. Ele não quer ficar no colo o tempo todo, ele não quer ser agarrado o tempo inteiro. A sua coordenação motora já mudou, a sua coordenação cognitiva já mudou também, então ele agora está passando por fases diferentes. E deixa eu te falar uma coisa, as fases são inevitáveis. Todo bebê passará por mudanças cognitivas, por mudanças motoras finas. Isso tudo vai ser um processo extremamente necessário no desenvolvimento e crescimento do seu bebê.
Então entenda essa fase. No início, o colo é necessário. Por quê? Porque eles têm uma grande necessidade de afeição, uma grande necessidade de envolvimento, uma grande necessidade de confiança, uma grande necessidade de segurança. Então o colo, ele transmite a mensagem de que esse bebê tem acolhimento no momento do desespero. Porque, como eu falei, bebê não chora só porque está com fome. Bebê chora por inúmeros motivos. E é necessário que a gente consiga ali começar a identificar os choros do bebê. O bebê, ele tem choros específicos. E cada mãe ali, no seu dia a dia, vai começar a distinguir esses choros. Tem choro que é por causa de fome. Tem choro que é porque está com dor, tem choro que é porque está com sono, tem choro que é porque ele precisa de afeto. Cada bebê vai chorar e ele vai expressar ali, através do choro, a sua necessidade. Entenda o seguinte, o choro é a comunicação do seu bebê. Ele se comunica através do choro. Seu bebê não tem como se comunicar com você através do olhar. Primeiro porque ele ainda não enxerga completamente. Ele não tem como se comunicar com você através da fala, porque ele não fala. Ele não tem como se comunicar com você através de gestos voluntários, porque todos os seus movimentos vêm através de reflexos primitivos e involuntários. Então, como que você vai cobrar ou querer que esse bebê dê sinais adultos de qual a necessidade que ele está tendo? Não tem como. Ele precisa aprender. Ele precisa desenvolver essas habilidades. E isso vai acontecer com o decorrer do tempo, com o decorrer do seu desenvolvimento. Então, quando um bebê chora, ele está ali expressando para você uma necessidade. Em relação ao choro, existem muitas teorias. Existem teorias de que pode deixar chorar, mas existem teorias de que não pode deixar chorar. Em tudo existem teorias extremas, mas a gente precisa compreender que é necessário que haja um equilíbrio. É necessário ter, então, um equilíbrio para você conseguir compreender. Se o bebê está chorando e você vai lá identificar a causa daquele choro. Se ele está chorando por cólica, você vai usar a teoria do deixa ele chorar que ele vai dormir sozinho? Ele não vai dormir. Ele está com dor. Quem consegue dormir com dor? Se seu bebê está chorando porque ele está com fome, você vai deixar ele chorar porque, teoricamente, chorar faz bem para o seu bebê? Ele não vai dormir, ele não vai parar de chorar porque ele está com fome. Ele tem uma necessidade que precisa ser suprida. Tem uma demanda ali que precisa ser suprida nesse bebê. O choro, ele vem com base em uma necessidade. E para um recém-nascido especificamente, sua única forma de comunicação é o choro. E muitas vezes, esse choro ele vai vir por inúmeros motivos. Principalmente nos 3 primeiros meses de vida, tudo para ele vai ser um motivo de estranhamento. O tecido é estranho, a textura da fralda é estranha, o espaço é estranho, a temperatura é estranha. Então tudo isso é totalmente novo para ele. Isso pode fazer com que ele chore, porque ele está querendo se comunicar. Calma aí, eu acabei de sair de um ambiente quente, úmido, barulhento para o meu nível de barulho e agora eu tô aqui. E é tudo novo, eu não conheço esse ambiente. E detalhe, a cada momento existem mudanças diferentes, picos de crescimento, saltos de desenvolvimento. Antes eu não precisava defecar por conta própria, eu não precisava sentir a dor da fome, porque sentir fome dói. Quem é que já sentiu dor da fome? Quando tá lá com a sua barriga, parece assim que uma tripa vai comer a outra. Então, você acha que o bebê não passa por isso? Então sim, gente, os bebês passam por adaptações muito bruscas. E a gente precisa entender que esse choro tá querendo te dizer alguma coisa, tá querendo expressar para você alguma coisa. Existe um fundamento para dizer, existe um fundamento que explica o porquê que chorar abre os pulmões.
Já ouviu isso? Deixa chorar, porque chorar faz bem para o pulmão. Deixa chorar, porque chorar ajuda a fortalecer o pulmão. Já reparou que a gente reproduz essa fala sem nem compreender o porquê que ela existe? Já reparou que nós reproduzimos essa fala sem saber se ela é verdade? Deixa eu te contar um segredo. Chorar não abre os pulmões. Chorar não vai ajudar no processo de fortalecimento do pulmão do seu bebê. Vou te explicar de onde surgiu a teoria chorar abre os pulmões. Na primeira respiração do bebê, que ocorre logo após o nascimento, sim, primeira respiração porque ele não respira na sua barriga, tá? Dentro da barriga, o pulmão está em fase de teste, de treinamento. O que significa? Existe movimentação pulmonar, mas não existe troca gasosa. Não existe ar entrando e saindo. A única coisa que existe dentro dos pulmões é líquido amniótico. Então, os alvéolos estão todos coladinhos, fechadinhos, esperando o momento do nascimento para que eles se abram. E aí vem a expressão chorar abre os pulmões, porque quando o bebê nasce, a gente entende que quando ele passa pelo canal vaginal ou quando ele é retirado da barriga da mãe, lá através da cesariana, nós temos então a primeira entrada de ar dentro do pulmão desse bebê. Quando esse ar entra pela primeira vez, quando ocorre esse nascimento, essa entrada de ar que acontece pela primeira vez vai dar entrada à primeira quantidade de oxigênio dentro desse pulmão, fazendo com que esse pulmão se expanda, promovendo aí uma expansão pulmonar. E agora aquele pulmão que estava fechadinho, aqueles alvéolos que estavam totalmente coladinhos, precisam então se expandir e começar a funcionar, expulsar o líquido presente ali dentro e permitir a entrada de ar e a expansão alveolar. Então, como que isso vai acontecer? Quando que a gente tem a resposta de que esse bebê começou a respirar? Chorando. O choro não acontece de forma imediata assim que o bebê nasce. Eu falo isso lá no meu e-book. Depois você dá uma olhada, baixa ele para você ter ele aí com você. Quando o bebê nasce, imediatamente ele não chora. Quando que ele chora? Entrou o ar, esse pulmão vai se expandir, isso vai provocar nele uma reação. E essa reação vai trazer o choro como consequência. E aí sim esse pulmão vai estar expandido por conta da respiração. E o choro é uma reação de resposta. E aí nós compreendemos que, beleza, esse bebê está conseguindo respirar. O choro também para nós é uma pontuação de Apgar. O que é Apgar? Apgar é um teste realizado nos recém-nascidos, assim que eles nascem, em que nós testamos a vitalidade do nascimento, ou seja, nós vemos através da pontuação de algumas características se esse bebê teve um bom nascimento. Se você abrir a caderneta de vacinação do seu bebê, lá na página 39, se eu não estou enganada, é 36 a 39, onde tem todas as informações de nascimento do seu bebê, lá vai estar escrito assim, Apgar, primeiro vai ter uma pontuação, quinto vai ter uma outra pontuação, porque essa avaliação é feita no primeiro minuto de vida e no quinto minuto de vida. Então a gente sabe se esse bebê nasceu bem, e o choro é uma das respostas positivas de um bom nascimento para o bebê. Então, gente, a gente não dá tapa no bumbum do bebê depois que ele nasce para ele chorar. A gente não dá tapa nos pés do bebê para ele chorar. O que a gente faz são estímulos para que esse bebê comece a dar uma resposta. Então, esse negócio de tapinha no bumbum do bebê é coisa de filme, tá bom? Se alguém bater no seu bebê, você vira uma oncinha brava, porque isso não é necessário, tá? Por quê? Porque o choro é uma resposta ao estímulo do nascimento. Então, a gente espera que ele chore sim, a gente fica até feliz lá, né, quando eles estão chorando. A gente fala, chora bastante, porque a gente quer o quê? Expansão pulmonar e abertura dos alvéolos. Então, a expressão de chorar fortalece os pulmões vem daí. Só que depois disso, o bebê não precisa mais ficar chorando para o seu pulmão se expandir. Ele já expandiu, ele já está funcionando, já tem oxigênio entrando, já tem gás carbônico saindo, já tem mudança, troca gasosa ali dentro desse pulmão. Então a gente não precisa
teoricamente, que ele chore para que essa resposta seja uma resposta positiva. Então, meu amor, quando o seu bebê estiver chorando, entenda a causa. Tente compreender a causa do choro. Acalente ele. Por quê? Alguns estudos dizem que o choro, quando ele é respondido, ou seja, quando você dá uma atenção para tentar amenizar o motivo do choro do seu bebê, isso gera na mãe e no bebê uma resposta emocional muito grande. Por quê? Porque ele sente ali que ele não está sozinho, que ele está protegido. Vamos entender mais uma vez aqui. Dentro da sua barriga, ele era um com você. E agora ele foi tirado, trazido para um ambiente diferente. Ele vai se sentir sozinho. Então, o colo é um fator de proteção. O colo é um fator de atenção. O colo é um vínculo afetivo entre mãe e bebê. É um fator de confiança em que esse bebê vai gerar em você. Significa que se ele chorar, ele vai obter uma resposta de que a sua necessidade vai ser suprida. Então compreenda que chorar não abre o pulmão do bebê, a não ser na hora do nascimento. Dar colo para o bebê não vai deixá-lo mimado, e nós precisamos entender um pouco mais sobre a teoria da esterogestação. São esses 3 fundamentos que não estão desassociados, pelo contrário, eles estão unidos, que vai fazer com que você compreenda melhor as etapas que esse seu bebê está vivenciando. E assim também vai te ajudar no seu melhor plano de cuidado. Monique, posso dar colo para o meu bebê dormir? Teoria de sono, ajudá-lo a embalar no sono é diferente de dar colo. Existem alguns estudiosos e pessoas que ensinam as pessoas que ensinam sobre o sono do bebê, de que não é ideal que você coloque o seu bebê para dormir no seu colo. Mas você que é a mãe, algumas coisas é você quem precisa definir. Mas entenda o seguinte, seu bebê não sabe que dormir no colo é bom, assim como ele não sabe que dormir no berço é bom ou ruim. Enfim, ele não entende isso ainda, ele não conhece. É um universo que é você quem vai precisar apresentar para ele. E nós precisamos compreender isso, de modo geral. Mas, fora isso, siga seus instintos. Se seu bebê chorar e você sentir que deseja pegá-lo para acalmá-lo, pegue, acalme. Compreenda que a fase do colo, somente colo, passa, porque ele irá desenvolver novas habilidades e terá novas descobertas para fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixe seu like, se inscreve aqui no canal, faça o seu comentário e compartilhe ele para o máximo de pessoas que você puder. Tem muitas mamães que precisam dessa informação. Me segue lá nas redes sociais, meu Facebook é Enfermeira Monique Munhoz. E meu Instagram é também Enfermeira Monique Munhoz. Basta me seguir lá nas redes sociais. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do meu e-book. Lá eu conto pra você sobre a primeira semana de vida do bebê e todos os desafios que você vai enfrentar e quais as dicas eu dou para que você consiga passar por essa nova etapa da vida do seu bebê. Espero que você tenha gostado e até a próxima.